Olá, começando o Alesp Conecta de hoje e nesses últimos tempos aí de pandemia, Covid-19, a gente ouve muito por aqui na Alesp Conecta especialistas em saúde, cientistas falando de vacina e afins. Hoje a gente também vai falar de uma ciência, mas ciência política. E o meu convidado de hoje é o Bruno Silva, é cientista político, e eu brinquei um pouco nos bastidores com ele, brinco com todo mundo agora, que olha, vai ser difícil daqui a um tempo todo mundo entender, principalmente criança, adolescente na escola, entender esse período, né, Bruno? Você vai ajudar a gente a entender um pouquinho aqui na Alesp Conecta, né? Pois é, olá, Júlio, obrigado pelo convite para participar aqui do programa, é sempre uma alegria poder ajudar aí, sobretudo, a população a lançarmos luz sobre um assunto tão importante, tão fundamental no dia a dia, que é justamente a política, ainda mais que nós estamos atravessando, nós estamos passando justamente por um processo que é dos mais delicados e complexos, pensando inclusive a longo prazo na nossa realidade política nacional, de democracia recém-construída, e em meio a uma das piores pandemias que temos enfrentado. Então não há dúvidas de que justamente nesse horizonte da política vai sobrar desafio para tudo que é lado para a gente poder explicar para as futuras gerações o que está acontecendo. Pois é, então vamos de Alesp Conecta nessa aula sobre política e do momento que a gente está vivendo. Bruno, então a primeira pergunta que eu já te faço. Claro que estamos num momento histórico, mesmo num momento negativo. O quanto está sendo difícil para os gestores públicos enfrentarem esse momento? Olha, eu acho que para os gestores públicos o desafio ele é gigantesco e ele é bem diferente do ponto de vista do que tem sido esse desafio para os diretores de empresa, enfim, para o pessoal que atua diretamente aí no mercado, por um motivo inicial básico. Primeiro que o Estado ele é pressionado, o Estado ele é demandado por parte da população, justamente conseguir dar respostas aos desafios que a pandemia trouxe. Vamos recordar aqui que os desafios que nós já temos comumente do Brasil não são dos menores, são desafios extremamente complexos, delicados, que envolvem, sobretudo, uma capacidade muito gigantesca de coordenação política, acima de tudo, entre os entes federados, né? Ou seja, entre os estados, municípios, governo federal, e que, portanto, esse contexto, esse momento da pandemia trouxe naturalmente esse grande problema à porta, sobretudo, da política. Até porque, quando a situação toda apertou, quando tudo ficou muito mais difícil, mais delicado, a população correu justamente para os braços do Estado, demandando, acima de tudo, que os serviços pudessem ser de melhor qualidade, demandando, por exemplo, que o sistema de saúde desse rápidas respostas no que diz respeito a conseguir fazer a testagem das pessoas, no que diz respeito à oferta de leitos, quanto a medicamentos disponíveis para o atendimento, sobretudo relacionado às questões da Covid-19. Mas no caso dos gestores públicos em específico, esse desafio ele é ainda adicional. Por quê? Porque quem lida com a gestão pública sabe que, por vezes, a resposta do Estado, a capacidade que o Estado tem de dar respostas a problemas, em condições normais, e vou emprestar aqui dos nossos colegas da física a expressão, em condições normais de temperatura e pressão, já seria demasiadamente difícil e muito... Até porque nós temos uma série de aspectos do ponto de vista burocráticos que são fundamentais, que devem ser seguidos. Nós temos problemas das mais diversas ordens no que diz respeito, por exemplo, à própria questão de falta de infraestrutura, no que diz respeito à falta de recursos, ainda mais num contexto de forte crise econômica como nós temos atravessado. Então, em condições normais, isso já seria muito difícil. Agora, com a pandemia e tudo que ela trouxe de desafio para nós, não há a menor dúvida de que os gestores, portanto, eles ficaram numa situação ainda mais delicada. Porque, por um lado, eles têm que dar respostas diante de um Estado que vem, não vou dizer necessariamente quebrado, mas vem numa lógica de déficit fiscal muito forte nos últimos anos, e que, portanto, não tem de onde você arrancar os recursos, né? E Bruno... Por outro lado... E Bruno, justamente aproveitando esse seu gancho, a gente sabe das dificuldades que o gestor normalmente enfrenta, porque o cobertor é curto para conseguir, né, os serviços essenciais, educação, saúde, né, que é prioridade sempre, e nesse momento, quando tudo acontece, me parece, muito rápido, que precisam ser tomadas decisões muito rápidas, a população também esperava de forma muito mais rápida alguns tipos de ações. E aí, assim, eu queria que você
nos abrisse a mente. Também não era fácil para o lado do gestor conseguir aprovar tudo que precisava aprovar de um dia para o outro. Não é querendo contemporizar, mas para que as pessoas entendam que também eles foram pegos de surpresa, governadores, os prefeitos e afins, todo mundo foi pego de surpresa. Então eles precisavam ter alguma base. Me parece que nesse momento o Brasil não tinha muito essa base, né, para conseguir solucionar as coisas rápido. Não há a menor dúvida, porque como eu estava dizendo, por outro lado, falta também, se a gente parar para imaginar aqui, entendendo à luz do que é a própria característica da gestão pública no Brasil, falta muitos profissionais qualificados, por vezes, lá na ponta de onde você oferece o serviço, para justamente poder fazer com que eles funcionem, ou seja, sejam ofertados de maneira eficiente. Então, vamos pensar aqui, nós estamos num país que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que exige, do ponto de vista político, como eu estava dizendo ainda há pouco, um grande esforço de coordenação para que você possa fazer com que, principalmente, aí as políticas públicas possam ser executadas da melhor maneira possível e, inclusive, dentro dessa lógica da política de saúde, com diferentes capacidades do ponto de vista dos estados em conseguir dar essas respostas justamente às demandas da população. Então, você tem problemas de diversas ordens e de diferentes características que levaram, inevitavelmente, esses gestores, vamos dizer assim, a ter que tentar correr contra o tempo. E veja, e tem uma série de medidas que não dependeria única e exclusivamente também da administração pública, dependia, vamos dizer assim, de avanços que diz respeito ao governo federal. Vamos pensar, por exemplo, que os estados justamente estavam demandando da Câmara Federal a votação, a discussão no que diz respeito aí ao auxílio para poderem complementar as suas receitas. Por quê? Porque, como você bem colocou, o cobertor é curto, né? Os recursos, eles em condições normais, eles já são escassos e no momento como esse, então, que você precisa despender uma quantidade ainda maior, você precisa de instrumentos que, obviamente, necessitam de aprovação legislativa, que necessitam da construção de consensos, que necessitam aí justamente dessa política, ou seja, dessa capacidade de articular, dessa capacidade de negociar para que as coisas saiam do papel e possam chegar justamente na ponta até as pessoas. Então, não tem a menor dúvida que para esses gestores públicos, eles ficaram durante todo esse tempo em estado de alerta e de cabelo em pé, porque em algumas realidades, né, o desafio pesou ainda mais para eles, sobretudo nas localidades, nos municípios em que você não tem uma administração pública ainda nos dias de hoje tão profissionalizada, né, tão bem organizada, com rotinas tão bem claras assim, para poder justamente dar as respostas no tempo que a população justamente precisaria que elas fossem dadas. E aí o que me parece, Bruno, é que os gestores precisaram, estão precisando nesse momento, se reinventar no sentido de como eles fazem política. Não sei se eu posso colocar nesse termo, porque você usou uma frase muito interessante, se profissionalizar. A gente percebe, conversando com especialistas, mesmo com gestores, que ainda há essa dificuldade de entender um estado, entender uma prefeitura como se fosse, entre aspas, uma empresa, né? Esse gerenciamento diferente do que se estava acostumado. Então, se as pessoas falam que dessa pandemia a sociedade vai sair diferente, a política ou o modo de fazer política vai sair diferente também? Não tem a menor dúvida. A gente precisa pensar na realidade que a política, por definição, ela se movimenta num tempo que é um tempo muito mais analógico, vamos pensar assim. Por quê? Porque ela exige justamente esse conversar, esse dialogar, esse construir coletivo, né? E, sobretudo, esse construir coletivo passa, inevitavelmente, pelo espaço do parlamento. Do parlamento local, no âmbito dos municípios, seja do parlamento estadual, né, no âmbito das assembleias legislativas, ou na Câmara Federal, quando a gente está falando aí da Câmara dos Deputados e também do Senado. Então, o que acaba acontecendo? Essa movimentação da política, esse entender esse tempo, a maneira como você vai construir esses consensos se dá de forma muito mais analógica, ou seja, muito mais lenta. E num caso como esse de pandemia, as medidas emergenciais precisaram fazer com que essas rotinas, com que esse processo, com que o fazer política fosse muito mais intenso e muito mais rápido. E o que a gente conseguiu averiguar no Brasil? Teve gestor, teve prefeito, teve, vamos dizer assim, câmaras municipais, tiveram governadores que conseguiram entender o desafio do momento e deram essas respostas à altura.
à altura, mas teve aqueles também que tiveram uma imensa dificuldade em conseguir organizar tudo isso a tempo. Eu vou dar um exemplo de maneira muito clara, pegando, por exemplo, algumas cidades aqui da região onde eu me encontro, que é na região do interior do estado de São Paulo. Então, por exemplo, Araraquara, a Câmara, em articulação com a Prefeitura e também por meio da sensibilidade dos gestores, conseguiu de maneira muito rápida baixar um decreto justamente de calamidade pública, já estabelecendo ali a ordem de serviços, prioridades, enfim, a questão de poder viabilizar melhor a alocação de recursos, de fazer compras e tudo mais. Né? Agora, você pega cidades vizinhas, por exemplo, no caso da cidade de São Carlos, demorou em relação ao que Araraquara fez aí há cerca de 2 meses atrás, quase 15 dias para conseguir justamente realizar os mesmos procedimentos, para poder organizar a casa, para partir começar a pensar na construção de um hospital de campanha, enfim, e de avançar nas políticas que foram necessárias nesse momento de pandemia. Então, eu acho que, de maneira geral, a política está tendo que se reinventar e está tendo que lidar com esses desafios que não são inerentes a ela, que, como eu estou dizendo, se movimenta numa lógica analógica, ou seja, muito mais lenta, muito mais devagar. Então, ela teve que entrar no ritmo digital. Tanto é, por exemplo, que os parlamentos, para não ficarem paralisados, muitos deles rapidamente começaram a usar de deliberação remota, para justamente poder avançar as decisões. Como aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, os deputados eles continuaram o seu trabalho e continuam nesse momento de forma remota com os plenários, vão começar também, já estão começando as comissões e afins, para não se parar esse trabalho do Legislativo. E também uma das coisas que a gente sente em muitas casas legislativas ou no Executivo, essa questão de fazer alguma coisa de modo rápido, ou dentro da possibilidade de ser rápido. Aqui na Assembleia Legislativa foi aprovado a corte de gastos, inclusive de salário dos deputados, para que esse valor fosse repassado para a saúde. Então, é também um outro modo de se pensar a política. Mas nesse momento, Bruno, quando as coisas vão acontecendo e as pessoas vão se adaptando ao momento, me parece que vai ficando muito latente alguns pontos que antes a sociedade não pensava, não olhava para determinados assuntos de um jeito, e hoje me parece que a sociedade está olhando a política de outro jeito. E aí me parece também, eu digo me parece porque eu não sou especialista, você é o especialista e vai me dizer se é verdade ou não, que há uma cisão muito clara agora entre um lado e o outro. Como é que isso vai refletir no depois? Essa é uma pergunta importante, fundamental. Na verdade, a gente vem de uma sociedade, se a gente parar para pensar no caso do Brasil, que desde 2013 vem dentro de uma lógica de polarização política muito forte, né? E aqui sem, obviamente, tomar preferências políticas ou bandeiras partidárias, mas analisando justamente a conjuntura. Então, nós viemos aí justamente de um 2013, onde milhões de pessoas foram às ruas gritando justamente que não era apenas pelaquela questão dos 20 centavos, demandando transformações, né? E a classe política, num primeiro momento, não compreendeu muito bem o que estava acontecendo. Achou que era um movimento espontâneo, enfim, e com o passar do tempo apenas, isso veio se canalizando, veio cada vez mais sendo construído, ou melhor, veio sendo formatado, vamos dizer assim, em termos de demandas específicas, e dentro dessas demandas, sobretudo a bandeira do combate à corrupção. Estamos dizendo ali que a gente estava dentro de um contexto justamente de avanço da Lava Jato, de desgaste já ao longo dos anos aí dos governos petistas, sobretudo, e tudo isso veio mobilizando a sociedade. Em 2014, nós tivemos um processo eleitoral muito complicado, um processo eleitoral muito fortemente polarizado, dividido, que dividiu literalmente o Brasil ainda mais em relação ao que ele já estava sentindo desde 2013. De lá para cá, a partir daí, o que nós tivemos nas eleições municipais, por exemplo, de 2016, nós tivemos um efeito residual disso tudo, que se fez dentro da lógica da ideia do não político. Tanto é que em diferentes localidades, em diferentes cidades, venceram figuras que vieram de fora para dentro da política. E o que acabou acontecendo? Tudo isso inevitavelmente gerou essa sensação, essa percepção de que a política mais tradicional ela não conseguia dar as respostas mais no tempo que a sociedade desejava. E aliado a isso, obviamente, nós tivemos uma série de fatores que vieram aí conjuntamente, tanto
o que se desencadeou depois, a crise econômica, a dificuldade do governo Dilma em negociar com o Congresso, enfim, a própria abertura depois do processo de impeachment, já naquele contexto de desgaste, né, tudo isso, vamos pensar assim, vamos sintetizar, resultou justamente o quê? Do esgarçamento maior da relação entre os poderes. E isso foi levando inevitavelmente a sociedade a uma lógica de tudo ou nada. Não é à toa que em 2018, se a gente parar para analisar e pensar friamente, o que acabou acontecendo? Em 2018 foi, na verdade, uma grande chacoalhada no sistema político brasileiro. Nós tivemos aí uma polarização que ela se fez presente, mas de maneira diferente dos anos anteriores, quando a gente tinha aí tucanos e petistas disputando principalmente a presidência da República. Nós tivemos a figura aí de alguém que se vendeu com essa imagem de outsider, que foi o caso do presidente Jair Bolsonaro, que acabou vencendo as eleições e veio justamente mobilizando esse sentimento antipolítica, mobilizando essa perspectiva de que a sociedade demandava muito, de que as coisas precisavam mudar, a gente precisava varrer o nosso passado, a gente precisaria mudar o que estava aí. E o que a gente tem acompanhado em alguma medida foi justamente isso, uma das maiores renovações em termos de parlamento, um crescimento meteórico de alguns partidos que não tinham ainda expressão política. Nós acompanhamos, por exemplo, o derretimento de siglas mais tradicionais, de grupos mais tradicionais, e, portanto, nós estamos atravessando esse atual momento que ainda estamos sentindo os impactos do que foram essas escolhas da sociedade. Em 2018, adicionado a tudo isso, uma pandemia que não é, né, uma pouca coisa dentro do cenário. Pois é, isso me parece que mexe ainda mais com todas essas questões que você pontuou para a gente, né? Fez um recorte aí de 2013 para cá para a gente, para que se entenda em que momento chegamos agora em 2020, né? A gente não tem certeza de quando essa pandemia vai passar, o quanto ela ainda vai durar e quais são as questões do pós dela, né? Mas se a gente for pensar em sociedade brasileira, claro que talvez seja difícil projetar, mas o quanto essa sociedade brasileira vai ser diferente, quem sabe em 2021 ou para o pleito já desse ano, como é que vai se comportar essa sociedade diante de tudo isso que você falou e que também mudou o como está olhando tudo desde 2013. Me parece que a sociedade também mudou a sua forma de olhar de 2013 para cá. Sim, a sociedade mudou a sua forma de olhar como os processos estão se dando de 2013 para cá. Primeiro porque a sociedade se tornou um pouco mais parte dessa história, vamos dizer assim. Não que antigamente não tivéssemos exemplos do ponto de vista mais histórico, né, de mobilização, de participação, de organização da sociedade civil. Eu costumo sempre dizer para meus alunos de que nós temos um processo constituinte muito rico sobre diversos aspectos que se deu nos anos 80 e que a gente sempre tende a olhar para a grama do vizinho ou para o histórico do outro país como mais bonito, né, ou mais virtuoso do que o nosso. Não se trata disso. Mas, se a gente parar para pensar, os últimos movimentos que a gente tinha verificado até 2013, antes disso, tinham sido os caras pintadas nos anos 90. Então, as ruas, por exemplo, entraram de maneira muito definitiva no repertório político de mobilização da sociedade, né? Os meios de comunicação passaram cada vez mais a serem pressionados até em alguma medida pelas pessoas que se sentem mais participantes dessa construção da história, né? Ou seja, se sentem mais participantes da política, não só nos espaços de organização, de participação mais tradicional, como são as instituições participativas, como são os canais direto com o Estado, mas sobretudo a partir das redes sociais. Então isso trouxe uma mudança do ponto de vista qualitativo em relação a como lidamos com a política. Sem contar também que outros atores que não tinham tanta visibilidade assim no cenário político brasileiro passaram a ganhar cada vez mais essa visibilidade. Seja desde o que a gente está pontuando aqui, né, dos próprios gestores públicos locais, que passaram a ser alvo de maior atenção por parte dos cidadãos nos municípios, passando, por exemplo, cada vez mais pela figura de ministros, até então, e até mesmo um poder que era visto como vamos dizer assim, mais distante, né, um pouco menos compreendido, que é o caso, por exemplo, do Poder Judiciário, aí, que nas últimas 2 décadas ganhou uma visibilidade muito maior. Então as pessoas hoje elas falam sobre ministros do Supremo, elas comentam justamente sobre os trabalhos da Assembleia Legislativa, tentando pensar o que está acontecendo, o que está sendo decidido. Elas ocupam os espaços das galerias quando necessário para fazer pressão política. As pessoas falam sobre decisões do judiciário, né, nos bares, nos restaurantes. Ou seja, a sociedade mudou muito em termos de como ela percebe a política e de como ela tem se relacionado com isso tudo, sim, não há a menor dúvida.
Eu brinquei no início do programa, mas é fato, todo mundo quer saber daqui a alguns anos como vai ser pensar 2020, por exemplo, quando eu estava na escola, a gente aprendia história, essa questão lá constituinte, direta já. Daqui 10, 15 anos, o que os nossos filhos vão aprender na escola sobre 2020? O quanto a democracia vai mudar ou não? Será que a gente vai nessa linha ou não? Te pergunto, professor. Essa é uma reflexão, é difícil fazer aqui sempre o exercício de futurologia, vamos dizer assim, né? Mas ao que tudo indica, nós temos mudanças substanciais e a gente precisa pensar isso sobre dois eixos diferentes. Um primeiro eixo que eu entendo aqui pode ser justamente aquilo que seria um caminho de maior virtuosidade, vamos colocar assim, de maior virtude, né? Que seria justamente entendermos o momento que estamos atravessando e aproveitarmos esse momento para podermos justamente aprofundarmos a democracia, que por vezes ainda está restrita dentro do nosso próprio imaginário, tão uma dimensão eleitoral, e por vezes ainda está presa a nós com uma concepção muito particularista a respeito daquilo que eu quero na política. Não é à toa que a tônica, por exemplo, da liberdade individual, dos direitos individuais, acabam sobressaindo muito a ideia de construção coletiva do que é realmente o que representa viver dentro de uma democracia. Então, acho que tem primeiro um desafio de ordem valorativa. Como é que a gente vai fazer para tentar internalizar dentro dos valores da nossa cultura política, né, esses elementos justamente da democracia, levando isso mais adiante. E aqui eu acredito, obviamente, né, como alguém que também trabalha com isso, que a educação política suprapartidária, ou seja, sem ideologias, sem ideologismos, enfim, sem nada nesse sentido, seria muito importante, seria muito fundamental para que as pessoas pudessem cada vez mais se apropriar conceitos básicos, se apropriar de noções básicas, entendendo o que é ser cidadão, entendendo o funcionamento de uma estrutura básica do Estado, compreendendo, obviamente, a importância do funcionamento independente das nossas instituições políticas, entendendo um pouco mais a nossa realidade, que justamente possam ter uma concepção, uma consciência mais crítica. Então, esse talvez fosse o melhor dos caminhos, vamos dizer assim, porque poderia nos levar justamente a uma maior maturidade do ponto de vista democrático, extrapolando essa ideia única e exclusivamente de democracia como um elemento do voto, né, uma percepção minimalista, estendendo isso a quase que um estilo de vida, a um elemento de ordem mais cultural. Agora, infelizmente, isso pode desencadear também processos mais autoritários. Não são poucos os lugares do mundo, por exemplo, de modo mais recente, em tempos mais recentes, aliás, a gente tem acompanhado que, inevitavelmente, tem acontecido algo nesse sentido, em que você tem justamente supervalorização de algumas lideranças políticas em específicas, né? Você tem aí justamente um papel de erosão da lógica de representação que tradicionalmente foi reservada aos partidos, e as pessoas ficam nesse ímpeto de tentarem buscar salvadores da pátria que por vezes vendem soluções que são demasiadamente simplistas para uma sociedade que exige soluções que são muito complexas e que devem ser muito bem articuladas do ponto de vista político. E aí, Bruno, você também usou essa expressão de educação política, e isso me faz voltar à escola, né? Às crianças, aos adolescentes. Em um momento da história do Brasil se tinha uma educação política um pouco mais efervescente nas escolas. Hoje em dia, talvez em algumas escolas se tenha algum cunho, né, nesse sentido. Foi o que você falou, a gente não está dizendo de ensinar a política com seu viés ideológico, mas tem gente que fala assim, eu não gosto de política, mas você, quando você começa a conversar com alguém, está dentro de uma sociedade, dentro de uma escola, dentro de um amigos de bairro, dentro do seu condomínio, você está fazendo política. E as pessoas esquecem disso, né? Exatamente, você pontuou algo fundamental. Tanto é que o trabalho, por exemplo, que a gente desenvolve já faz um certo tempo, eu digo enquanto núcleo, porque eu sou um dos diretores, por exemplo, do Movimento Voto Consciente, né, que é uma organização da sociedade civil. E o trabalho que a gente desenvolve junto a outras fundações, junto a outras organizações, em projetos que têm justamente esse intuito de levar a conscientização do voto. Eu não vou em nenhum momento dizer que você deve votar no candidato X ou Y, ou que você deve seguir a ideologia, né, mais azulzinha ou mais vermelhinha. Não se trata disso, mas se trata justamente de sensibilizar, né, de tornar mais sensível o nosso entorno, de tornar mais palpável para nós os temas que fazem parte da nossa vida. Afinal de contas, tudo quanto a gente faz é política. Você bem colocou aí uma situação que é uma situação fundamental, né, Júlio? Seja dentro do condomínio, onde a gente pode morar, onde a gente mora, seja no meu bairro, seja dentro da escola, seja dentro de casa,
todas as negociações, tudo aquilo que vai envolvendo decisões que impactam dentro da lógica da vida coletiva, são decisões políticas e, portanto, é preciso que eu crie uma consciência de que eu faço parte, de que eu pertenço a uma coletividade que ela é muito mais ampla, né? E eu digo que isso não é um movimento dos mais simples, porque nós estamos cheios, infelizmente, na sociedade, de pessoas que soluções mágicas. Não é à toa, por exemplo, que dentro da própria esfera, né, do poder legislativo de maneira geral, mas sobretudo no legislativo federal, via de regra, todo ano ímpar nós estamos discutindo reforma política, mudanças, como se as reformas que a gente pudesse empreender fossem elementos mágicos que, ao trocar uma lei, ao trocar uma norma, automaticamente geraríamos um novo tipo de comportamento, automaticamente as pessoas passariam a ser mais conscientes daquilo que é o seu arco de responsabilidades na condição de cidadãos, né? Automaticamente a gente teria resultados positivos. E não é bem assim que funciona, né? Por quê? Porque justamente a política envolve todo esse processo de conscientização, de compreensão, de reflexão, que demanda tempo, que demanda envolvimento, que demanda você se sentir pertencido em relação àquilo. E isso deve começar, inevitavelmente, desde as nossas cidades, né? Nós estamos em ano eleitoral, como você bem colocou. É óbvio que a pandemia trouxe aí desafios dos mais diversos, mas nós estamos em ano eleitoral. Então, por exemplo, o quanto as pessoas estão acompanhando as decisões das suas cidades, né? O quanto as pessoas estão entendendo a realidade das suas prefeituras, a realidade das suas câmaras municipais. Tudo isso, no final das contas, é muito importante para que a gente possa, no limite, qualificar o próprio exercício do voto, né? Não é à toa que no Brasil há uma série de pesquisas que mostram, por exemplo, que quase metade da população, passado poucos meses após as eleições, acaba não se lembrando em quem eles votaram, principalmente nos cargos legislativos. Então, quer dizer, nós temos um desafio de ordem cultural que não é dos menores ainda na realidade política brasileira. E quando a gente geralmente simplifica demais as coisas, né, ou tendemos a achar que tudo é muito fácil, de fácil resolução, de fácil compreensão, né? Não, isso aí é fácil de resolver, tem que chegar alguém ali que tenha autoridade e necessariamente do dia para a noite as coisas vão acontecer. Não é bem assim que funciona. A gente precisa compreender as instituições, precisa compreender os processos, precisamos compreender o que é viver dentro de um Estado democrático de direito, precisamos entender os desafios que temos de ordem cultural, os desafios que temos de ordem institucional, para que a gente possa aprimorar o nosso papel como cidadão. Então, Bruno, eu imagino o quanto seja essencial daqui para frente, além de ter história, geografia, ciências na escola, que essas crianças e adolescentes também aprendam um pouco dessa visão política, né, mais para frente. Não há a menor dúvida em relação a isso, Júlio. Como eu estava dizendo então até há pouco, a educação política ela se torna cada vez mais fundamental para que a gente possa compreender a nossa realidade. Os gestores públicos, né, as pessoas que lidam com a vida pública, é necessário que a gente entenda um pouco mais também daquilo que eles fazem. É preciso que a gente tenha um pouco mais de, não só simpatia, mas tentar compreender ao invés de necessariamente julgar ou colocar tudo dentro do mesmo pacote, né? Jogando tudo fora, dizendo que nada presta, que tudo relacionado à política estaria preso a uma lógica, portanto, aí de benefício próprio ou algo nesse sentido. É preciso que a gente justamente compreenda como as coisas funcionem para que a gente possa ser também um pouco mais razoáveis do ponto de vista da nossa avaliação, do nosso julgamento. Porque, infelizmente, se nós seguirmos o ritmo que temos acompanhado pelas redes sociais, a gente sabe que isso não vai nos agregar, que isso não vai fazer com que a gente possa tornar-nos justamente uma sociedade melhor. Então, a realidade é essa. É preciso que a gente tenha até mesmo um pouco mais de empatia em relação ao que está acontecendo para compreender. Não precisamos perder o nosso senso crítico, mas é preciso sermos razoáveis em relação ao que está acontecendo. E antes de julgar, tentar avaliar, compreender os fatos. Então, esse é o professor Bruno Silva, grande aula para a gente aqui sobre política, que essa ciência política não é tão exata também. Então, eu te agradeço, Bruno, pela sua contribuição hoje aqui no Alesp Conecta. Imagina, eu que agradeço, Júlio, fico à disposição de você. Um grande abraço. Se você quiser rever esse ou toda a programação da Rede Alesp, é fácil. É só correr lá no YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu fico por aqui. Até a próxima.